Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 1250/2007. Projeto de Lei número 1480/2007. Projeto de Lei número 1656-A/2008. Projeto de Lei número 867/1990. Projeto de Lei número 1221/2007. Projeto de Lei número 1287/2007. Projeto de Lei 1617/2008. Projeto de Lei complementar número 45/2007. Projeto de Lei número 1907/2004. Projeto de Lei número 79/2005. Projeto de Lei número 379/2005. Projeto de Lei número 920/2006. Projeto de Lei número 1004/2006. Projeto de Lei número 1262/2007. Projeto de Lei número 1268/2007. Projeto de Lei número 1284/2007. Projeto de Lei número 1528/2007. Projeto de Lei número 1567/2007. Projeto de Lei número 1581/2007. Projeto de Lei número 1588/2008. Projeto de Lei número 1589/2008. Projeto de Lei número 1595/2008. Projeto de Lei número 1606/2008. Projeto de Lei número 1612/2008. Projeto de Lei número 1636/2008. Projeto de Lei número 1652/2008. Projeto de Lei número 1682/2008. Projeto de Lei número 1683/2008. Projeto de Lei número 1684/2008. Projeto de Lei número 1699/2008. Projeto de Decreto Legislativo número 292/2004. Projeto de Decreto Legislativo número 297/2008. Projeto de Decreto Legislativo número 310/2008. Projeto de Decreto Legislativo 343/2008. Projeto de Decreto Legislativo 348/2008. Projeto de Decreto Legislativo 352/2008. Projeto de Resolução número 76/2007. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereadora Rosa Fernandes, para a leitura da ata da sessão anterior. Sétima legislatura da quarta sessão legislativa, segundo período ordinário de sessões, ata da 76ª sessão ordinária, em 7 de agosto de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente Dr. Nelson Ferreira, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Carlos Caiado, Adilson Pires, pastora Márcia Teixeira, Nadine do Rio das Pedras, Tereza Berger, Luiz Antônio Guaraná, Dr. Nelson Ferreira, Carlos Bolsonaro, Dr. Jairinho, Patrícia Amorim, Cláudio Cavalcante, Argemiro Pimentel.
Encerra-se a sessão às 16h08. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Jarbel Zaíbe. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores aqui presentes. Eu queria, presidente, apenas registrar o falecimento na semana passada dos maiores educadores aqui do estado do Rio de Janeiro, que foi o professor José Antônio Teixeira. O professor José Antônio Teixeira foi fundador da Rede MV1 de Ensino, fundador da Associação Brasileira de Educação, era membro e vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, onde, ao longo dos últimos 8 anos, fez um trabalho realmente surpreendente no que tange a adequação da legislação estadual à legislação federal do ensino, né? Fez um trabalho muito grande de normatização da LDB. E isso eu pude acompanhar de perto, principalmente no período de 2002 a 2006, quando acompanhei meu pai, que também é conselheiro do Conselho Estadual de Educação, naquele colegiado. Quer dizer, a morte do professor Teixeira é uma perda irreparável aqui para o Rio de Janeiro. Professor querido, formado em filosofia, com mestrado em educação pela UERJ, uma pessoa que dedicou a vida realmente à educação, em especial na Zona Norte e na Zona Oeste da nossa cidade. E aqueles que o conheceram são unânimes em ressaltar a generosidade e o carisma do professor Teixeira. Era realmente um homem sem arestas, né? Uma pessoa que realmente vai fazer muita falta ao nosso estado e principalmente à nossa cidade. Então, em função disso, eu queria solicitar um minuto de silêncio em função do falecimento do nosso querido amigo professor José Antônio Teixeira. A presidência vai submeter, a pedido do vereador Jarbel Zaíbe, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do professor. Obrigado, presidente. A presidência suspende o trabalho por 15 minutos para a convecção dos avulsos. A presidência solicita aos senhores vereadores que estejam em seus gabinetes de trabalho para que compareçam ao plenário para darmos início à sessão. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei 1250 de 2007, mensagem 111 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de programa de incentivo a investimentos no setor de tecnologia da informação do município do Rio de Janeiro, nos termos que especifica e altera o item 6 do artigo 33 da Lei 691 de 1984, referente a serviços desse setor. Para encaminhar, o nobre vereador Paulo Serri. Senhor presidente, com o som ajudando, eu peço a Vossa Excelência o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei 1480 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lucinha, proíbe a localização de cafés, de jogos, de computadores e similares do gênero Lan House. Para café, no caso que mencione, e da outras providências. Para encaminhar, nobre vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento desta matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1656-A de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, que considera de utilidade pública o Centro de Referência à Discriminação Religiosa, CRDR,
No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em votação, projeto de lei número 867 de 1990, de autoria do senhor vereador Wilson Leite Passos, que determina a existência de creches nas edificações com 80 ou mais unidades habitacionais. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 1221 de 2007, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo. Dispõe sobre a instalação de sistemas de aquecimento de água por energia solar nas edificações do município do Rio de Janeiro, em atendimento ao disposto no artigo 461, inciso 6º, da Lei Orgânica Municipal. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e em votação, projeto de lei 1287 de 2007, de autoria do senhor vereador Luiz André Deco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de cobradores nos micro-ônibus que circulam no município do Rio de Janeiro. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão e votação, projeto de lei 1617 de 2008, de autoria do senhor vereador Alberto Salles. Proíbe realização de eventos com estimativa de público igual ou superior a 10.000 pessoas, sem consulta prévia da população do bairro onde se pretende realizar e da outras providências. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar 45 de 2007, mensagem 113 de 2007, de autoria do Poder Executivo, que institui a AEIU, a Área de Especial Interesse Urbanístico do bairro Itanhangá, 24ª RA, Barra da Tijuca, e da outras providências. Está pendente pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, vereador Argemiro Pimentel, para emitir parecer. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Chiquinho Brazão. Pela constitucionalidade, presidente. Parecer da comissão pela constitucionalidade. Favorável, vereador? Favorável, senhor. Favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Chiquinho Brazão. Favorável. Parecer favorável pela Comissão de Assuntos Urbanos. Pela Comissão de Meio Ambiente, vereador Adilson Pires. Permitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, vereador. Parecer da comissão é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, Roberto Monteiro. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Esporte e Lazer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Paulo Serri. O parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Adilson Pires. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Zarbel Zaíbe. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Gestão Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Presidente, o parecer é favorável.
Parecer da Comissão de Finanças é favorável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão. Em votação. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, no vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento da matéria por uma sessão. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1907 de 2004, de autoria do vereador Guaraná, que tomba a área da fazenda da Taquara, como descreve no bairro da Taquara, 16ª RA AP4 e da outras providências. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, muito triste, porque é uma matéria importante para a cidade, solicito o adiamento da votação por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 79 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Concede a isenção do pagamento de tarifa nos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros por ônibus do município do Rio de Janeiro para bombeiros e policiais militares da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 379 de 2005, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Dá o nome de Péricles Brandão de Barros, 1934-2005, a um logradouro público do município. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 920 de 2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, considera de utilidade pública a Sorran, Grupo de Ecoterapia. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1004 de 2006, de autoria do senhor vereador Dionísio Lins, que declara patrimônio cultural do povo carioca o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. Está pendente parecer da Comissão de Turismo. Para emitir parecer, vereador Stepan Necessian. Senhor presidente, eu gostaria de dar esse parecer ao projeto do vereador Dionísio Lins, ao estilo do Dionísio Lins, que seria: apesar do meu amor pela Mangueira, pela Unidos da Tijuca, apesar do meu amor, eu dou parecer favorável à nossa querida Portela. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Turismo é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Paulo Serri. Parecer é favorável. Parecer favorável. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão, em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1262 de 2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, estabelece estratégias de combate ao racismo e de incentivo às ações afirmativas para afrodescendentes no município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Vereador Rubens Andrade, para emitir parecer. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor... Desculpe. Refazendo. Defesa dos Direitos Humanos. Vereador Carlos Bolsonaro. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Cláudio Cavalcante. Boa tarde. Como não podia deixar de ser, parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1268 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho,
institui e inclui no calendário oficial do município o dia 25 de julho como Dia Municipal da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1284 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, cria condições para o funcionamento dos cursos pré-vestibulares e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1528 de 2007, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que declara como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização a área que menciona. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, novo vereador Adilson Pires. Senhor presidente, olha, o projeto do vereador Jorge Felipe não é daqueles projetos que nós consideramos que pudesse estar na pauta da sessão de hoje, de projetos não polêmicos. Eu estou vendo aqui rapidamente, o vereador Jorge Felipe não está presente para explicar o projeto dele, mas na verdade é um projeto que pretende titular áreas no Parque Municipal Ecológico do Mendanha. E o vereador fala do parcelamento da área, da divisão em lotes. Isso aqui é uma área ambiental importante da Zona Oeste do Rio de Janeiro, no Mendanha. Deveria merecer uma explicação do vereador Jorge Felipe. Apesar de saber da dificuldade regimental, eu gostaria de pedir que o parecer não fosse emitido de forma oral nesse momento, que nós pudéssemos ter um tempo para analisar e conversar com o vereador, porque isso aqui é um projeto, repito, mexe com uma área ambiental importante da Zona Oeste, uma área de grande proporção e que o vereador pretende lotear, dividir, urbanizar, enfim. Então eu não me sinto em condições de emitir um parecer sobre esse projeto de forma tão assodada. Se for possível, pedir um prazo de 48 horas para dar o parecer. Pede para adiar, para encaminhar. Vereador Adilson Pires, 24 horas. Ok? Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1567 de 2007, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, cria o Quarteirão Cultural como instrumento de incremento à cultura e desenvolvimento local em áreas a serem definidas no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir parecer, vereador Jarbel Zaíbe. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereador Luiz Antônio Guaraná. Parecer é favorável. Parecer da Comissão de Assuntos Urbanos é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Jarbel Zaíbe. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Turismo, vereador Carlos Caiado. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Turismo é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Cultura, vereador Cláudio Cavalcante. Parecer favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1581 de 2007, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes.
proíbe mesas com serpentinas para chope e dá outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Para emitir parecer, vereadora Nereide Pedregal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Prevenção às Drogas, vereador Cláudio Cavalcante. Por uma questão de fidelidade à comissão da qual eu faço parte, e apesar de não concordar, eu dou o parecer favorável. Parecer da Comissão de Prevenção às Drogas favorável. Na hora do escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. São vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, a primeira discussão, projeto de lei 1588 de 2008, autoria são o vereador Cláudio Cavalcante, que dispõe sobre assistência às pessoas jurídicas, cuja finalidade seja a proteção e ou a defesa dos direitos dos animais, desde comprovado o estado de necessidade. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir parecer, vereador Alberto Salles. Emitir parecer, vereador. Parecer favorável. Parecer pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereadora pastora Márcia Teixeira. Emitir parecer, vereadora. Favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Direitos dos Animais, vereador Alberto Salles. Pela constitucionalidade. Favorável, vereador. Favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Carlos Caiado. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1589 de 2008, de autoria são o vereador Jarbel Zaíbe, que regulamenta a utilização de sistemas eletrônicos de aferição de velocidade na cidade do Rio de Janeiro. A matéria está pendente de pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir parecer, vereador Stepano Esserciano. Pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Justiça pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador doutor Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, vereadora Nereide Pedregal. Favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador doutor Carlos Eduardo. Favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1595 de 2008, autoria senhora vereadora Tereza Berger. Inclui no calendário oficial do município os eventos de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1606 de 2008, autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Modifica o regulamento de zoneamento do município do Rio de Janeiro, aprovado pelo decreto 322 de 76, de 3 de março de 1976, incluindo em centro de bairro CB1, o trecho da rua Farm de Amoedo, entre as ruas Prudente de Moraes e Avenida Vieira Souto, no bairro de Ipanema, na 6ª região administrativa. Não há orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1612 de 2008, autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão. Proíbe a venda ou cessão de informações cadastrais na forma que menciona. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir parecer, vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Parecer da comissão é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1636 de 2008, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Declara como de especial interesse social para fins de regularização a área da comunidade da rua Dr. Miguel Dibo, localizada no bairro de Irajá. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Para emitir parecer, vereador Dr. Carlos Eduardo. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1652 de 2008, de autoria do senhor vereador Renato Moura, considera de utilidade pública a Fundação Amélia Dias de Assistência ao Menor e Adolescente Deficiente. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1673 de 2008, de autoria do senhor vereador Luiz Freitas, que dispõe sobre a obrigação dos fabricantes e fornecedores de computadores em receber em suas representações filiais ou matrizes para reciclagem computadores obsoletos descartados pelo consumidor. Pareceres pendentes. A Administração e Assuntos Meio Ambiente. Convido a Administração, Assuntos ligados ao servidor público, o vereador Adilson Pires. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Meio Ambiente, o vereador Roberto Monteiro. Parecer é favorável. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o vereador Eliomar Coelho. Parecer da comissão, senhor presidente, é favorável. Parecer favorável. Não há orador para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1682 de 2008, autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, institui 1º de maio, dia da Igreja Evangélica Congregacional de Pedra de Guaratiba. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1683 de 2008, de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil. Concede o título de utilidade pública à Associação Beneficente Educacional Nova Esperança, ABN. Não há oradores. Não há oradores para discutir a matéria. Encerrada a discussão. A presidência submete ao plenário a votação em bloco das emendas número 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação, em primeira discussão, projeto de lei
1684/2008, de autoria do senhor vereador Luiz Humberto, considera de utilidade pública a Associação do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 1699/2008, de autoria da senhora vereadora Andréia Gouveia Vieira, considera de utilidade pública o Instituto Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 292 de 2004, autoria do senhor vereador S. Ferraz, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao advogado Luiz Carlos Mendes. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 297 de 2008, autoria do senhor vereador Rubens Andrade, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Ciro Ferreira Gomes, político, professor e escritor. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 310 de 2008, autoria do senhor vereador Agermírio Pimentel, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao empresário e administrador Márcio José Ressol. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 343 de 2008, autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ator Luiz Lázaro Sacramento Ramos. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 348 de 2008, autoria do senhor vereador Vanderlei Maris, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Paulo Carvalho Filho, presidente da Conlurb. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 352 de 2008, de autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Cori Buquer. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de resolução número 76 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que permite o acesso da população à Câmara Municipal do Rio de Janeiro pela entrada principal do Palácio Pederneiras da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir parecer, vereador Vanderlei Maris. Pela condicionalidade. Parecer da comissão pela condicionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Carlos Bolsonaro. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Esgotada a pauta da presente sessão, antes de encerrar, a presidência comunica que hoje, às 18 horas... Senhor presidente. Pela ordem do vereador Guaraná. Eu queria pedir 1 minuto de silêncio, atenção, para comunicar o falecimento do professor José Antônio Teixeira, ocorrido no dia 2 de agosto. Já foi comunicado? Então tá. Então eu gostaria de... Foi achado um brinco ali na cadeira, eu acho que é um brinco de ouro em alguma solenidade aqui, deixar com a segurança. É importante falar aqui, porque pode ser alguma solenidade e os convidados estão de fora. Vou encaminhar para a segurança aí, se alguém tiver perdido. Eu acho que é de ouro e com pedras preciosas aqui. Só não vou mostrar aqui, senão vai aparecer uma fila, né? Tá bom, vereador Guaraná. Então, antes de encerrar, a presidência comunica que haverá hoje, às 18 horas, solenidade para entrega do título cidadão honorário a Roberto Átila Amaral Vieira. Requerimento de autoria do vereador Rogério Bittar.
Está encerrada a sessão.